Lucas capítulo 5, e nós estaremos fazendo aí a leitura bem rápida do 1 ao 11, de onde nós vamos fazer a reflexão desta manhã. Lucas capítulo 5, do 1 ao 11. Eu vou lendo aqui pela minha tradução, espero que confira com a projeção. Diz-nos assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco à multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao alto mar, e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-se-lhe a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele, e todos que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que havia feito. Que o Senhor nos abençoe e faça-nos entender a sua palavra. Amém? Irmãos, vamos trabalhar o tema. Você poderia dar alguns temas a esta mensagem, lance as redes, mas eu, porém, vou dar o pequeno tema, chamados a pescadores de homens. Chamados a pescadores de homens. Então aqui estava pescadores profissionais, naquela manhã decepcionados, porque talvez nunca havia acontecido na vida deles, de passarem uma noite em busca de pescar e não pescar nada, de modo que pela manhã, eles ainda tinham o trabalho de lavarem as redes, dobrarem as redes para a noite seguinte, e com a decepção de que nada apanharam. Nós vemos isso se repetindo na história de alguns homens. Paulo, quando desceu à cidade de Corinto, antes ele passou na capital da Grécia, Atenas, e ali Paulo pregou, Paulo tentou, e não conseguiu ganhar ninguém para Jesus, não conseguiu ali fundar uma igreja. E aqui nós vemos mais uma decepção de homens que passaram muito tempo em busca de algo, e esse algo não veio. Mas por que esse algo não veio, se o algo ali estava? Por que Paulo não ganhou ninguém para Jesus em Atenas, se ali havia pessoas? Então, irmãos, as decepções, elas batem na nossa porta. Mas aqueles homens, naquela manhã, depois daquela decepção, eles foram alimentados, eles foram supridos não pelo peixe que o mar fornecia, mas pela palavra de Deus. E a coisa mais importante é que eles receberam um chamado para mudarem de vida. Vocês não serão mais pescadores de peixe, mas o convite que eu estou fazendo a vocês é para serem pescadores de homens. O mais sublime convite que alguém possa então receber. E cada um de nós que aqui estamos nesse recinto,
Um dia nós recebemos esse convite. Naquele dia que você entregou a sua vida a Jesus, você estava dizendo exatamente após receber aquele convite no coração de Deus: eu estou me voluntariando para ser um pescador de homens. Então, você fez isso, eu fiz isso, nós fizemos isso. Talvez você não imaginava, mas você estava acordando com Cristo exatamente ser pescador de homens. E agora, a pergunta é: se fomos chamados a pescadores de homens, por que nós não estamos assumindo a nossa função de pescador? Essa é a nossa primeira pergunta da manhã. Acaso eu não sou um pescador? Acaso você não é um pescador? Vamos verificar o versículo 2. Versículo 2. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando a rede. E o texto vai prosseguir dizendo que eles nada apanharam. Ou seja, aqueles homens eram de fato pescadores de peixes. Mas quando nós vamos lá para o versículo 10, Jesus muda ali a categoria deles, eleva a posição, eles são promovidos. Vocês não serão mais pescadores de homens, mas sim, pescadores de peixe, mas sim pescadores de homens. Termina aí o versículo. Então, irmãos, independente da função que você tinha e ainda pode ter e exercer, foi dada algo muito maior, muito mais sublime a você, que é ser pescador de homens. Aqui nós temos pessoas que desenvolvem as mais variadas profissões no dia a dia. Mas você tem que entender que acima da profissão que você exerce, a profissão sublime, o seu chamado, a sua vida, o seu estilo de vida, tem que ser pescador de homens. Pescador de homens. Agora, irmãos, aqui estavam pescadores profissionais que naquela noite nada apanharam. Aí a primeira pergunta é: o que adianta nós sermos pescadores de homens se nós não estamos pescando? O que adianta ser pescador se nós não estamos pescando? Existem as associações de pescadores, as zonas, tal, etc. Se você for ali uma e ver a listagem dos sócios, você vai encontrar ali 700, 800 pessoas. Daquelas 800, talvez ali 35 são de fato pescadores. A maioria estão ali listados apenas para receber ajuda do governo federal na época da Piracema, mas eles não são pescadores. Eles não são. Você pode ir em qualquer uma delas. E muitas vezes nós estamos assim, dentro do arraial de Cristo, como pescadores, mas nós estamos só para receber a ajuda do governo federal na época da Piracema. Não estamos desenvolvendo a nossa função de pescadores. Então a primeira pergunta é: o que adianta ser pescador se nós não estamos pescando? Versículo 5, nada pegaram, nada pescaram naquela noite. Já temos o chamado, já fomos designados por Cristo como pescadores de homens. Então, irmãos, desenvolvamos nós esta tarefa. Alguns dizem assim: não, mas eu não sou pescador. No âmbito espiritual, quando ele diz isso, ele está dizendo: não, eu não sou pastor. Quem lança a rede é o pastor, é o ministro ali do ministério. Eu não sou evangelista, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Não, nesse patamar estamos equiparados. Todos nós, independe se é pastor, se é evangelista, se é missionário, se é um crente comum, não importa.
Todos nós estamos equiparados. Todos nós temos que lançar as nossas redes porque somos pescadores. Então você está diante de Deus comparado a mim, a qualquer irmão que desenvolve aqui à frente o trabalho. Mesmo que você diga, não, mas eu só fico no banco. Você também é um pescador com a mesma responsabilidade que tem o pastor João Pedro ou qualquer outro irmão da igreja. Não podemos nos eximir desta responsabilidade que o Senhor nos deu. Não podemos nos eximir. A segunda pergunta que nós poderíamos fazer é esta: mas eu não tenho onde pescar. Eu não tenho onde pescar. A primeira é, eu não sou pescador. A segunda é, eu não tenho onde pescar. Note, irmãos, que Jesus diz a eles, versículo 4, Jesus diz a eles, olha o versículo 4, e quando acabou de falar, ou seja, acabou de dar as instruções como pescar, chamou e disse a Simão: faze-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. Onde eles estavam? Eles estavam na praia lavando as redes. Na praia não é lugar de pescar com rede. E a prática da pesca ali era pescar com redes. Os irmãos, dê atenção aqui, porque lá você não vai resolver nada, só ore, né? Pescar com rede. Na praia, hoje nós temos vários modos de pescar. Nós podemos pescar com linha de mão, nós podemos até pescar com o anzol, mas pescar com rede, na época de Jesus, não, porque como era a rede? Não era uma tarrafa, não era um engancho, mas era uma tarrafa um pouco diferente, feita de malha circulada, com pedras embaixo, onde eles desciam aquela rede com uma corda central, e lá embaixo os peixes eram aprisionados, então eles puxavam aquela rede. Coisa que não tinha como fazer na praia. Então qual é o problema? Se você for procurar um pescador profissional, o horário que eles pescam é à noite. E eles pescam em alto mar. O pescador profissional, o pescador que pesca para a sobrevivência, ele não pesca ali na beira. Então nós somos pescadores profissionais. E nós temos que ir onde estão os cardumes, onde está o peixe. Às vezes nós queremos pescar dentro da igreja é praia. Às vezes nós queremos pescar onde já é um grupo de evangélicos, ali é praia. Não devemos pensar desta natureza. Então, não tem onde pescar, tem, irmãos. Onde quer que tenha alguém sem Cristo, é o seu mar alto, são as águas profundas de pesca. Seja na sua casa, seja no seu colégio, seja o seu vizinho, seja no seu trabalho, onde estiver alguém que ainda não tem Cristo como Salvador, é o seu local de pesca. Muitas pessoas pensam assim, não, eu estou esperando chegar o dia do evangelismo, eu vou evangelizar lá na cidade tal, no lugar tal. Não. Quando Jesus disse, ide, que na realidade não é ide, é indo, no grego é indo, não é ide, é indo, ou seja, não tem dia certo, não tem um local certo, é onde quer que você vá, onde quer que você esteja, eu tenho por obrigação pescar, lançar a rede. É uma obrigação contínua do crente. Em nenhum momento nós deixamos de ser pescador. Em nenhum momento nós podemos deixar de ver o local de pesca. Por isso que o apóstolo Paulo diz, pregue a tempo e fora de tempo. Em todos os momentos. Em todos os momentos. Então, a praia não é.
Agora a pergunta é: o que adianta nós termos o local de pesca e não pescarmos? E todos nós temos local de pesca. Eu tenho um contato cotidiano com pessoas não crentes. Você tem. E se não tem, deveria ter. O crente não pode se enclausurar dentro da sua casa e dizer: mas eu não tenho nenhum amigo, eu não tenho nenhum vizinho, eu não tenho nada. Está errado. Pois sai da casa. A casa é a praia. Sai da praia e vai para o mar alto. Então, irmãos, é uma responsabilidade. Não é eu que estou dizendo, é a palavra que diz que nós somos pescadores, que nós temos que sair da praia e ir para as águas profundas, para o mar alto. Então temos. Se não estivermos fazendo isso, não estamos cumprindo com a nossa responsabilidade de pescadores, com o nosso chamado. Se eu não estiver fazendo, eu estou errado. Se você não estiver fazendo, você está errado. Não tem jeito, é a palavra. É a palavra. E a terceira e última pergunta que eu poderia dizer, para me eximir da minha função de pescador, é: Senhor, eu não tenho rede. Eu não tenho rede. Ou seja, eu poderia argumentar como às vezes nós argumentamos: Senhor, eu gostaria de ser professor das crianças, mas eu não tenho um curso da PEC. Senhor, eu gostaria de ser um pregador, mas eu não tenho nenhum curso de homilética. Senhor, eu gostaria de ser um missionário, um obreiro, um pastor, mas eu não fiz nenhum curso de teologia. Senhor, eu não sei ser professor, então eu não tenho redes. Eu tenho que ficar só assistindo os outros lançarem suas redes e puxarem-as cheias, quase que rompendo de tantos peixes. Mas será, irmãos, que isso justifica? Notemos que ali estavam homens profissionais na pescaria, homens que sobreviviam ali daquele lago, daquele mar, daquela pesca. E tendo eles esta capacidade técnica de pescar, tendo eles o local de pescar, tendo eles as redes, eles nada apanharam. Sabe por quê? Porque Jesus não estava naquele negócio. Então não adianta alguém ter seminário, ter doutorado, ser capelão, ser isso, ser aquilo outro, se Deus não estiver com ele. Note que durante o dia, horário inapropriado para pescar em alto mar, Jesus disse: vão ao alto mar e lance suas redes. E as redes vieram cheias, rompendo, como eles nunca haviam visto antes em sua vida. Então, quando Jesus está no negócio, a coisa é extraordinária, a coisa é espetacular. Então, para você lançar suas redes, você não precisa ser pastor, você não precisa ser diácono, presbítero, coisa dessa natureza. Você só precisa de ter Cristo no negócio, ter a ordem dada por Cristo. Qual é a sua rede? É pequena, é grande, não importa. Deus vai enchê-la de peixe da mesma forma. Então, acredite que Deus está com vocês. Quando Jesus dá aquelas instruções aos primeiros discípulos e envia eles 70, 2 em 2, Jesus disse: olha, não fiquem preocupados com o que vocês hão de dizer, porque naquela hora o Espírito Santo vos fará lembrar tudo. Aquilo que Jesus disse: vão, o pouco que eu já falei para vocês é suficiente, o meu Espírito, estará com vocês. E foram o suficiente. Quando eles voltaram maravilhados. Você vai ver lá, você pode depois ver o texto ali em Mateus 10 e 11. Eles voltaram maravilhados, trazendo o relatório para Jesus e disseram: Senhor, os demônios nos metiam, nós curamos, nós fizemos isso. E Jesus disse: olha, calme-se, o mais importante disso não é que os demônios se submetam, não é essas coisas, mas é vocês terem
o vosso nome escrito no livro da vida. Ou seja, essas coisas que vocês fizeram comigo, isso é natural. Não tem nada de extraordinário não comigo. Se vocês estivessem só, aí tudo bem. Mas o meu Espírito está com vocês. Então, irmãos, Deus em você e por você, Ele fará a proeza, que você ficará espantado, assim como ficaram aqui aqueles que viram essa pesca maravilhosa. O próprio Pedro disse: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. De tão maravilhoso, como Deus pode ter feito isso através de mim? Não se preocupe, não fique com essa ideia de que, mas eu não tenho formação. Jesus simplesmente disse no versículo 4, joguem as redes, lance a rede, e eles fizeram. A questão é que, se nós ficarmos como o bom batista, esperando termos uma formação, uma capacitação para desenvolvermos a nossa responsabilidade de pescador, nós não faremos nunca. Porque sempre após um treinamento, nós precisamos de um outro, e de um outro, e de um outro, e nós ficaremos velhinhos, morreremos e nunca faremos nada. Nunca pescaremos nada. Então, irmãos, cabe a mim, cabe a você entendermos isso, que o nosso trabalho é sempre extraordinário quando Deus está. Agora, se quisermos fazer pelo nosso conhecimento, pela nossa habilidade, pela nossa instrumentalidade, nós não teremos sucesso. Seremos fracassados. Estaremos em cada manhã simplesmente vendo que não fluiu os nossos projetos, os nossos ideais. Você é um pescador, você tem um lugar onde pescar, você tem a rede para lançar. Então faça isso, desenvolva o seu chamado de pescador. Utilize os campos, Samaria, Judeia, até os confins da terra, é o seu local de pesca. Utilize a rede que você tem. Se você sabe usar a rede somente distribuindo folhetos, distribua folheto, diga bom dia, receba uma porção da palavra de Deus, distribua. Se você sabe lançar a rede, evangelizando de casa em casa, faça isso. Se você sabe lançar a rede, indo na casa do indivíduo e fazendo com ele o discipulado, faça isso. Se você sabe lançar a rede, simplesmente fazendo visitas, faça isso. Não existe um outro método de pescar tão confortável como é fazer visitas. Em cada casa que você vai, você ainda tem de brinde um suco, um bolo, uma coisa dessa natureza. Eu tenho tirado as segundas e as terças-feiras para fazer visita com a irmã Vânia, e na última terça-feira nós fomos em 3 casas, só teve uma que não saiu o bolo, mas foi bom, porque foi a primeira e as outras 2, né, que já estavam. E as pessoas ficam gratas, ficam maravilhadas. Então aprenda essa pescaria simples, sem gasto nenhum, apenas a utilização do seu tempo. Há várias formas de você pode hoje até lançar a rede através do WhatsApp, falando de Jesus às pessoas, mandando vídeos, essas coisas. Então não há como nós nos eximirmos. Eu não sei pescar, eu não tenho rede, eu não tenho campo, eu não sou pescador. É mentira. Você é um pescador e profissional. Você é um pescador. Então, meus queridos, que nós possamos sair daqui dizendo: eu tenho que ajustar a minha vida como pregador, como pescador, o meu horário, a minha técnica, eu tenho que começar a fazer a coisa. Nós precisamos crescer numericamente também. Nós temos que encher esta parte de baixo, nós temos que encher estas galerias. Para isso,
nós construímos essa edificação. Nós não construímos para ser morada de pássaros, local de ajuntamento de poeira, insetos, não. Foi para termos aqui pessoas. Nós temos um projeto de assistência social. Para isso nós precisamos de pessoa. Se você está tão ruim que não consegue mais lançar a rede com as mãos, lance através da oração, seja uma pessoa de oração, pessoa de apoio àqueles que estão lançando a rede. Se você não consegue lançar o anzol, entregue pelo menos a minhoca para o pescador colocar no anzol. O que não pode é você não ter participação no desenvolvimento da obra. Não pode. Alguém que vai no barco e não pesca, ele está sendo inútil, porque ele é apenas um peso, ele está tomando o local de colocar os peixes. E nós não somos inúteis, nós somos pescadores. Nós somos pescadores. Nós somos pescadores. Que Deus em Cristo nos abençoe e dê-nos ainda em sala um bom aprendizado. Saiamos daqui realmente com a palavra do Senhor no nosso coração e no nosso propósito de executá-la. Amém? Deus amado, muito obrigado por este tempo, já que o Senhor nos põe diante de Ti, que agora em sala de aula possamos ainda mais aprender de Ti e tomarmos a decisão de termos uma vida ainda melhor, de sermos um crente ainda melhor. E ajuda-nos a que desenvolvamos com maestria, ó Deus, a função que Tu nos deste de sermos pescadores de homens. Assim oro, assim agradeço, ó Pai, é no nome precioso de Cristo Jesus. Amém e amém. Então, meus queridos, vamos às nossas salas e que Deus abençoe grandemente.